começar agradecendo todo mundo que veio, né, nessa sexta-feira gelada aqui conversar com a gente. A gente vai fazer uma dobradinha aqui, um bate-papo para contar um pouquinho do livro. E eu estou muito feliz de ver vocês, né, tantas pessoas, além da família, né, tantas pessoas que eu conheci no trabalho e que fazem parte, inclusive, do conteúdo desse livro. Então, obrigada, gente. Eu tenho uma lista de perguntas. Eu vou ter conteúdo na mente. Eu vou ficar devendo a resposta de vocês. E eu queria primeiro dar boa noite para todo mundo também, agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite da Elaine, é um super prazer. Elaine, né, não só amiga de longa data, mentora de poucas e boas aí na minha vida profissional também. Então é um baita prazer estar aqui com todos vocês, agradecer a presença, a audiência. E eu espero, né, poder representar aqui também, né, junto com a Elaine, e fazer algumas perguntas sobre o livro, sobre esse momento, que é único, né, na carreira, na vida de qualquer um, né, como ela bem disse, né, a Elaine normalizou, mas não é normal escrever um livro não, tá? Não é normal, não é para qualquer um não. Então bora lá. Acho que falando um pouquinho, né, sobre o livro, para quem não teve a oportunidade ainda de ver, né, ele, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre aprender, liderar e transformar. E a oportunidade, né, isso não é só o título do livro, mas a oportunidade de estar aqui sentada hoje de contar um pouquinho da vida da Elaine, da carreira dela e do protagonismo dela em relação a tudo que envolve aí, né, gestão de relacionamento com o cliente. E eu quero começar, a gente vai ter 3 blocos aqui de perguntas, então eu vou tentar contextualizar vocês em cada momento. E o primeiro deles, a gente vai falar um pouquinho sobre jornada mesmo, sobre trajetória profissional e como chegamos até aqui, né, com esse livro. E para começar, Elaine, eu queria saber de você, né, quando você olha para trás e vivendo esse momento agora, né, do livro, e você começou lá atendendo suporte técnico, né? E como que é para você, assim, como que você se sente hoje, nesse momento, lançando o teu livro, depois de toda a tua trajetória aí profissional? Ela fala bem, né? Bem, eu acho que para quem começou suporte técnico com o telefoninho na cabeça, né, atendendo o cliente, e eu sei que outras pessoas aqui também fizeram isso, que foram companheiros de jornada aqui, chegar nesse momento onde eu já passei por atender, por liderar times, por mentorar pessoas, por abrir a minha própria empresa, por trabalhar em empresa pequenininha, né, escritório de contabilidade, cidade pequena do interior, da região metropolitana, ir para uma empresa maior, familiar, mas de um porte diferente, de um ramo diferente, e de repente se vê numa multinacional, ponte aérea, né, liderando times de cidades diferentes, e abrir mão de tudo isso para ir trabalhar no universo de startups e falar, eu vou me reinventar. Cara, quando eu chego neste momento e olho para trás, eu penso, tudo foi difícil, tudo teve seus desafios, mas eu não posso deixar de ser muito grata por tudo que eu vivi nesse caminho, né? Então, eu acho que o sentimento, o principal sentimento hoje é de gratidão, e é de reconhecimento dessa carreira também, sabe? Acho que é isso. De orgulho. E dentro dessa trajetória, compartilha com a gente quais que foram os momentos assim chaves de virada que foram mais marcantes, pensando nessa transição, né? De estar lá na linha de frente com o cliente, na operação e depois estar junto da estratégia, né? Falando do dono da empresa, né? Num cargo mais executivo mesmo. Acho que a primeira liderança é mais marcante, sobretudo quando o foco não era ser líder, né? Você recebe um convite e de repente você tem pessoas para direcionar e uma operação para resolver, e você sabe que você não está pronto o suficiente ainda e que tem que correr atrás e dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Então, acho que esse foi o primeiro grande marco que eu consigo reconhecer. Mas acho que a grande virada mesmo foi quando eu entendi e eu conheci o sucesso do cliente por metodologia, o Customer Success. Camilo testemunha, né, Camilo? E eu entendi o quanto isso era diferente do que aquilo que eu estava acostumada a trabalhar
o quanto isso mudou a minha mentalidade em relação à área de pós-vendas, né, em relação à nossa participação nos negócios. Então, são dois momentos muito grandes. Inclusive porque eu tomo a decisão, nesse momento, de abrir o espaço onde eu não tinha, né? Na multinacional eu não tinha espaço para atuar com CS. E aí eu abro mão de 17 anos de carreira na multinacional e vou para uma startup começando do zero. Então é bem marcante. Um momento de virada, né, para novas pessoas, de criar autoridade de novo, autoridade que você já tinha conquistado, né, inicialmente. Então, realmente foi um recomeço tanto, lembro do como foi, assim, mas como você, como sempre, lida bem com esses desafios. E eu acho que eu já tenho a resposta. Eu quero fazer uma pergunta. Você acha que você sempre teve esse olhar de liderança e transformação? Ou isso foi se moldando e construindo ao longo do tempo? Eu não me reconhecia líder, e pelo perfil mais introspectivo, mais analítico, talvez, eu não me via nesse lugar de liderança. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu sempre tive uma inquietação de fazer as coisas diferentes, de não ter que fazer todo dia a mesma coisa, resolver as coisas, sabe, ficar naquela rodinha de hamster, né? E, de certa forma, eu acabei me colocando na vitrine, né? Porque tinha um problema, eu estava ali resolvendo. Tinha um outro problema, eu estava resolvendo. Então, eu virei uma grande resolvedora de problemas, antes mesmo da liderança. E quando chega esse convite, que eu assumo com bastante insegurança, a primeira vez, por sinal, e eu comecei a atuar com o time, eu descobri o quanto era interessante, o quanto eu gostava de direcionar as pessoas para resolver e o quanto aquelas pessoas conseguiam fazer muito mais do que eu conseguia fazer sozinha, né? E além disso, o quanto é satisfatório quando você direciona uma pessoa, direciona uma carreira, ajuda a pessoa a entender qual o potencial dela e que isso de fato gera um impacto na vida das pessoas. E aí, quando eu me vi de fato impactando pessoas na liderança, aí eu comecei de fato a entender que eu me descobri líder no caminho e que eu gostava sim de estar naquele lugar. Impacto e influência. E o que mais te surpreende, assim, na forma, na forma como a área, né, de gestão de relacionamento, a gente falou um pouco, né, bem dessa época, desse universo que a gente falava de pós-vendas, né, o time ali de pós-vendas, o time de atendimento, de suporte, para essa virada de chave de sucesso, né, para sucesso do cliente, para customer service. Mas, assim, a gente sabe que a caminhada é longa, né, a evolução foi, assim, considerável nos últimos anos, assim. E como que você vê isso? O que mais te surpreende, assim, nesses últimos aí 20 anos? Eu entendo que a metodologia de sucesso do cliente, eu sei que tem algumas pessoas aqui que não entendem muito bem, né, esse universo, mas a metodologia de sucesso do cliente, ela tira as pessoas que trabalham com o atendimento ao cliente de um lugar passivo e reativo e coloca essas pessoas como protagonista do negócio. Então a gente começa a falar de participação das pessoas de pós-vendas, da área de pós-vendas nos negócios. E eu acho que isso é o que mais me encanta e é a bandeira que até hoje eu levo, que eu quero levar. Transformar as operações de atendimento, de pós-vendas, em estratégia de negócio, mostrando o quanto a gente tem para contribuir e tirando desse lugar de um mal necessário, um custo para as empresas, para um planejamento intencional, né, de verdade sentar na mesa da estratégia da empresa, sabe? Então, quando eu consegui fazer esse movimento, eu falei, é aqui que eu quero estar, né? E é nesse lugar que eu quero levar as outras pessoas também. E pode parecer meio óbvio, né, galera, né? Cuidar do cliente depois que a gente vende, né? Mas sucesso do cliente é exatamente isso que a Elaine trouxe. É você ter esse olhar de você, além de participar da estratégia, de você entender o que é sucesso para o meu cliente, quando ele compra o meu produto, quando ele compra o meu serviço, o que é sucesso para ele, e o como que eu vou fazer que a jornada dele seja o mais legal possível de compra, né, e de uso ali do que ele comprou de mim, para que ele extraia o melhor valor daquilo, para que ele realmente tenha o sucesso dele. Nada mais é do que isso, né?
E é tão óbvio. A gente precisou, né, trazer uma metodologia de fora, o mercado precisou mudar, teve que vir um monte de coisa, e para que o cliente pudesse ter cada vez mais voz no mercado. Né? É um pouco sobre isso que a gente fala aí, acho que essa revolução, que pode parecer meio óbvia, realmente hoje faz muita diferença. Né? Por isso que se fala tanto de experiência hoje, né? Exato. Mais do que nunca. Boa. Fechando o bloco de jornada, agora a gente vai falar um pouquinho mais do livro, né? Da visão prática, do tema central do livro, enfim, vamos aprofundar um pouquinho mais, né, sobre o tema. E eu queria começar perguntando um pouco sobre o livro, porque eu sei que ele traz, né? Não tive a oportunidade de ler o livro inteiro ainda. Mas eu já tive uns spoilers ali do conteúdo. E eu sei que o livro traz uma virada de atendimento para estratégia. É um pouco sobre isso que a gente está falando. E eu queria escutar de você, até dentro, né, desse nosso universo agora de consultorias e tal, em que a gente está atuando com tantas empresas, tem um momento certo que a empresa está pronta para essa virada de chave, de sair desse lado operacional, ir para o estratégico. Toda empresa pode fazer, ela tem que estar num estágio específico, ela precisa e deve fazer, enfim, qual a tua opinião em relação a isso? Acho que o sonho de princesa, né, seria que toda empresa começasse já com esse foco, né? Começasse já cuidando da jornada completa do cliente, inclusive da jornada de pós-vendas e da estratégia, do investimento que essa área precisa e tudo mais. Mas a gente sabe que existem momentos que tem que priorizar. Não dá para fazer tudo, né? O investimento é curto, a gente sabe que marketing e vendas acaba levando a maior investimento, né? Sendo a bola da vez, para fazer o fluxo gerar, né? Para fazer uma estratégia de negócio funcionar. Então, normalmente, as empresas começam a olhar para sucesso do cliente, para a experiência do cliente, quando ela já tem uma base de cliente significativa e quando começa a ser impeditivo para vender mais, né? Eu preciso vender mais, mas o meu pós-vendas não consegue dar conta. Então, eu preciso estruturar melhor esse processo. Então, este é um momento. O momento, infelizmente, o que mais acontece é assim, já estou perdendo cliente, já tenho insatisfação, já tenho problema pra caramba, e aí eu vou correr atrás do prejuízo e acabo investindo também, que é o contexto que a gente mais vive no mercado, que a gente mais vê no mercado. Mas tem um sintoma que talvez as empresas não prestem muita atenção, assim, ó, que são os ruídos internos, os atritos entre as áreas de atendimento, de produto e comercial. Quando a coisa não flui adequadamente, né, você começa a prestar atenção que falta processo, falta estrutura. Talvez este fosse o primeiro sinal para a empresa entender que se continuar daquela forma é aumentar o caos. Precisa investir no processo, precisa olhar com cuidado para que tenha os resultados que a empresa busca, né? Acho que nenhuma empresa faz isso intencionalmente, de não cuidar do seu pós-vendas, mas faz por falta de conhecimento. O empreendedor não olha para isso, ele não estuda o sucesso do cliente desde o começo, ele não entende da metodologia desde o começo. Mas esse sinal interno de atrito, de ruptura, de começo dos primeiros silos de trabalho, né? As caixinhas não se conversam, a esteira não flui, acho que é um ponto importante assim para ser pensado, tá? Coisa de querer achar culpado, né? Isso. Trabalho dele. Quando o suporte vira o culpado de tudo da empresa, pode saber que é um problema. E o problema não está no suporte. Geralmente. Você fala bastante no livro, você falou em uma das suas falas, na primeira pergunta, sobre protagonismo. Então, o quão é importante, né, a área de relacionamento, a área que está na linha de frente do cliente, ela tem esse papel e ela precisa ser protagonista da empresa. Mas, muitas vezes, mesmo tendo um catatal de informação, um monte de dados, um monte de coisa ali direto vindo do cliente, que pode sanar um monte de dor e trazer uma experiência ainda maior, tem muitas empresas que negligenciam, né? E não transformam, não fazem essa virada de chave de inteligência de negócio. E queria escutar, assim, se você tem alguma recomendação em relação a isso, e se tem indicadores chaves, assim, né, do nosso universo, indicadores chaves de negócio, que também podem contribuir para esse processo e para que essa área de atendimento ganhe voz mesmo.
Vamos lá. Assim, linha de frente, né? Pós-vendas, atendimento, é linha de frente. Então, a gente tem muita informação do que a gente ouve dos clientes, do que eles nos trazem de problema, de questões relacionadas ao produto, a promessa que não está sendo cumprida, demandas que acontecem com um volume muito alto, né? Que pode ser um indicador que tem alguma coisa errada acontecendo. Mas eu acho que a grande crítica para pós-vendas, inclusive para mim, assim, né, que foi um despertar no caminho, é conseguir olhar para esses dados todos e transformar de fato em informação, mas informação acionável, informação que eu consiga levar para uma reunião e consiga tomar uma decisão, e a empresa trabalhar de uma forma direta e objetiva sobre esses dados. Então, eu acredito que a gente peca muito, que o time de pós-vendas, que a liderança de pós-vendas, tem muita dificuldade de ler números, de entender números e direcionar as ações. Acho que essa é a grande sacada, assim. E Conectar isso com o negócio, né? isso, e conectar isso com o negócio. Exatamente. Pessoal, tô vendo umas pessoinhas em pé, tem bastante lugar aqui, fiquem à vontade, tá? É um bate-papo, tá? Sintam-se em casa. Não, você não. Bora. Vamos fechar o terceiro bloco aqui agora. A gente passa bom, né? Mas a gente quer. Estamos ansiosos. E agora eu queria falar um pouquinho sobre aprendizados, dicas. Questão de dicas, né? Quem não gosta de uma dica. E um pouquinho de visão de futuro também, assim, de perspectiva daqui para frente, né? Então, eu queria começar te perguntando assim, quais foram, se pudesse elencar, né? Porque deve ter uma chuva deles, de aprendizado. Mas se você pudesse elencar algum aprendizado, assim, que você levaria na tua malinha se hoje você fosse começar do zero de novo, o que você escolheria? Difícil essa, hein? Eu acho que eu escolheria entender mais de estratégia de negócio desde sempre, assim. Entender o contexto de onde uma empresa está inserida. O que é esse mercado? O que é esse produto? O que esse cliente quer? Antes de falar de atendimento, né? Antes de falar de sucesso e experiência. Eu sinto que falta muito disso. E essa é, inclusive, a barreira do pessoal de pós-vendas não sentar na mesa de discussão. Entender de fato o contexto de negócio, entender a estratégia. E aí, assim, como é que você entende estratégia, né? Eu tive a sorte de trabalhar com pessoas, com líderes, com empreendedores, que tinham paciência de me chamar para a mesa e falar, Elaine, é assim que funciona. Não adianta você ficar batendo na tecla de um probleminha de produto, se você tem que entender melhor o contexto de mercado e entender para onde esse produto está indo. Ou por que a gente está fazendo essa estratégia nesse momento e não priorizando corrigir a questão A, B e C em detrimento de uma escolha de negócio, né? Então, eu acredito que desenvolver essa visão nas pessoas que fazem atendimento, que lideram atendimento, que lideram as estratégias de relacionamento com o cliente é a virada de chave. E quando a gente é muito novinho, a gente não consegue ter essa visão, a gente precisa de alguém que direcione, né? Então, ter um mentor, seja um empreendedor, seja um empresário, seja alguém que você escolhe para te mentorar intencionalmente, faz muita diferença. Assim, fez muita diferença na minha carreira e eu percebo o quanto faz diferença na vida das pessoas. Inclusive, eu ainda hoje tenho mentores, né, intencionais, assim, formais, e pessoas que, mesmo sem querer, sentam para tomar um café e direcionam, e trazem ideias, e trazem sugestões, e ajudam a gente a expandir essa visão de mundo, sabe? Eu acho que é isso. Eu e a Helena, a gente brinca, né? Trabalhamos com consultoria, então, quando a gente tem um olhar de fora, é muito mais fácil de achar o problema, né? O mentor ajuda muito nisso também. Né? Que é quando a gente está ali, com o olhar de fora, às vezes, óbvio, não precisa ser dito. Então, é um pouco sobre isso mesmo. Sim. E que conselho você daria para um profissional que hoje está começando aí na área de atendimento e como você começou lá atrás, enfim, você acha que ele precisa saber, precisa sair daqui sabendo? Estude CS, né? Eu acho que eu direcionaria essa pessoa para estudar mesmo sobre metodologias de sucesso do cliente, de experiência do cliente, desde o começo,
para que ele entenda que o atendimento reativo que ele faz é só um pedacinho, é uma pontinha do iceberg. E para que essa pessoa tenha ambição de carreira, para que ela queira chegar em lugares diferentes, né? Normalmente o atendimento ao cliente, ele é visto como porta de entrada nas organizações, né? Ninguém entra e fala, vou ficar com um telefone na cabeça aqui a vida inteira atendendo o cliente e o cara e cliente te liga quando tá com problema, né? Então, todo dia alguém me ligando, várias vezes me ligando para resolver problema. Então, isso não é ambição de vida. Mas acaba que sucesso e experiência, como estratégia de negócio, muda jogo. Abre outras perspectivas de negócio, abre outras perspectivas de atuação. Então, eu diria para, primeiro, ter ambição de carreira desde novinho, né? E estudar metodologias que te ajudam a construir uma carreira mais interessante, né? Não entender só a porta de entrada, e sim como uma carreira, uma jornada a ser trilhada mesmo. Se eu pudesse dar meus 50 centavos aqui, eu vou falar que eu acho que, além de estudar, não tem muito certo ou errado para algumas coisas, né? A metodologia dá um direcionamento muito importante, mas, assim, para quem quer começar, não dá para ter medo de errar. Então, tem que testar, tem que fazer. Sabe o exemplo que ela me deu lá, que ela falou assim, que ela se tornou líder meio por osmose, porque ela ia lá e resolver problema. É por aí, gente. É por aí que tem que ir, que é o caminho. E a minha última pergunta para você hoje é que o livro, ele termina num gancho, assim, né, e um convite para a transformação. É uma das palavras que está aqui no título. E que transformação você ainda sonha em viver e provocar? Não só nas empresas, mas nas pessoas que você compartilha aí. Essa é profunda também, né? Acho que nas empresas é a transformação maior do relacionamento com o cliente, né? É trazer mais transparência para os negócios e, no fundo, essa transparência, essa estratégia de sucesso e experiência, ela muda relacionamentos, né? No final do dia, a gente está falando de pessoas e de relacionamentos. Então, eu levanto muito a bandeira de vamos colocar o pós-vendas, vamos colocar as matérias de cliente como estratégia de negócio, mas pensando que isso beneficia todo mundo, beneficia uma sociedade, beneficia nós como indivíduos, né? É tão legal quando você compra e é bem tratado, e é bem atendido, e o produto é de fato aquilo que você entendeu que você estava comprando, e não tem uma super decepção, né? Comprei, poxa, não era isso, não era. Agora eu estou com uma dificuldade, ninguém me atende, agora eu estou com uma dificuldade, ninguém me orienta. Então, eu acho que trazer mais transparência para as relações de consumo faz muito sentido, né? E neste momento empreendedora, né, que eu estou, que nós estamos, eu acho que poder levar isso para mais empresas, para mais pessoas, para mais profissionais, seja com consultoria, seja com a mentoria dos profissionais, seja com um espaço de fala como esse que está rolando aqui, que às vezes rola em outros lugares, acaba virando uma missão, né? Acaba virando uma bandeira que a gente fica ali o chato do sucesso da experiência do cliente, mas é isso mesmo que a gente acredita muito nisso, né? É bem isso, bem isso. A pessoa que não pode ver alguém atendendo bem, Responde o NPS direitinho, né? A pessoa que responde aqui somos nós duas. Poxa, a princesa ajuda o pessoal a melhorar. É assim que tem que responder. É isso, é chato, é chato. Da sua vida, sério, é uma boa ação. Pensa que é uma boa ação que você está fazendo, tá? Gente, foi legal, né? Foi gostoso, né? Estar aqui. Mais uma vez agradecer a oportunidade. E eu queria dizer que eu não vou me estender muito na minha fala também, né? Canceriana, então, assim, que honra poder estar aqui, que honra poder estar entrevistando a Elaine, que honra poder participar desse momento da vida dela. Eu estou muito feliz e grata pela amizade que eu tenho, por essa pessoa incrível que me ajudou assim, a crescer em tudo que eu precisei na minha vida, profissional, pessoalmente falando. Então, quando a Elaine me convidou, eu falei, com certeza estou lá.
né, pra estar junto aqui, sofrer de ansiedade junto, mas acho que a gente mandou super bem, né? A gente sempre manda bem, eu sei disso. Então, estou muito feliz, de verdade. Para quem ainda não conhece, né, tá aqui o convite, pessoal, vamos ficar, prestigiar e ler o livro, né, da Elaine aí, A TV Liderar. E ele já vai estar disponível para leitura aqui na saída, nos recadinhos paroquiais, aí, saber mais a respeito. E quem quer, né, aprender mais aí sobre esse universo de sucesso do cliente, quem quer, assim como a Elaine, né, participar da estratégia das empresas com impacto e alma, porque a Elaine, tudo que ela faz, ela sempre faz com um propósito, tenho uma certeza disso. É uma leitura obrigatória, com toda certeza, vocês vão gostar muito de ler e de saber um pouco mais sobre a vida dela. E passo a palavra para você, né, de novo, um agradecimento final. Obrigada, Kátia. Obrigada por aceitar, né, estar aqui dividindo esse momento. Eu sou chorona pra caramba, não quero chorar, mas enfim, né? Gente, eu tô bem feliz, né? Escrever um livro é algo que aconteceu no caminho, né? Não era uma super meta, mas eu tive incentivo de várias pessoas, né, Camilo, de bom. Muitas pessoas me falavam, poxa, você escreve bem, vamos escrever um livro, vamos escrever um livro. E aí veio nascendo essa vontade, né, acho que eu posso fazer isso, né? E foi um projeto que eu fiz em silêncio, eu não contei para ninguém. Minha mãe só soube 2 semanas antes do livro ser impresso, mas eu estou feliz por esse momento. Mas eu percebo que vocês estão mais felizes que eu. As pessoas me passaram muitas mensagens, muito incentivo. A frase que eu mais ouvi foi: poxa, Elaine, não é todo mundo que escreve o livro, não é todo dia que a gente escreve um livro, comemora isso. Então, sim, eu estou muito feliz e eu estou feliz de modo muito especial por ver rostinhos aqui, né? Reconhecer pessoas que trabalharam comigo, que viveram comigo em momentos diferentes, assim, e dos mais diversos. Eu encontrei no saguão o Fernando, por exemplo, que foi uma pessoa que eu liderei remotamente, que eu nunca tinha visto pessoalmente, e ele veio aqui hoje, gente. Assim, que satisfação, né? A hora que eu olhei, eu falei, gente, quem é? Fernando, como assim? A gente nunca se viu pessoalmente, o cara tá aqui, né? Veio prestigiar esse momento. Então, quando eu olho para vocês, de empresas diferentes, eu tô vendo aqui pessoas de EBS, disse Josias, me surpreenderam absurdamente vocês aqui. EBS Sistemas, no momento Sage, né? Que foi o momento de multinacional. Tô vendo pessoas aqui de Lead Lovers, de Polytrack, Intellia, que foi a última passagem, do universo de CS, né, que é um universo tão apaixonante, que acolhe todas as pessoas, né, quer estudar o sucesso do cliente, sempre vai ter alguém para fazer um bench, para compartilhar, para trazer informação. Minhas mentoradas queridas também, algumas eu nunca tinha visto pessoalmente, estão aqui, além da família querida, né, meus pais, minha sogra, meu tio, minha prima. Família ponto prática. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. Eu espero que esse livro inspire alguém, né? Que sirva de talvez gere curiosidade. O Léo já me falou que leu 30 páginas e que tá legal, né, Léo? Ó, se o Léo falou, deve estar legal, porque o Léo é leitor. Espero que inspire, né? Espero que, de repente, abra espaço para outros profissionais que, assim como eu, começaram lá no atendimento e conseguiram trilhar uma carreira, e que abra, de repente, discussões bem transparentes sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas dificuldades, sobre o quanto a gente tem que trabalhar ainda para nos posicionar como estratégicos, né? Para não ser a última área de uma empresa a receber recurso. Enfim, acho que tem várias crenças, tem várias. São minhas verdades, né? É o meu ponto de vista, a minha forma de ver as coisas, mas que seja, de repente, também um pretexto para o próximo café, tá bom?